Ao pensar assim em um produto, ao pensar em um produto para flacidez, gordura localizada e por que não também falar de celulite, a gente tem que pensar como um todo na disfunção estética, né? É super comum as pessoas que têm, né, problemas, né, de peso, tendo aumento de peso, muitas vezes, né, acaba realizando dietas e diminuem esse peso, e tudo isso gera flacidez e também decorrência do envelhecimento, né? Mas está muito relacionado à questão desse ganho de peso, dessa perda. Então tudo isso tem que ser observado. Então, para fazer um produto, desenvolver um produto ou escolher um produto da indústria, é preciso ter em mente o que é a fisiopatologia de tudo isso, né? Pensando especificamente, boa noite, Cristiane. Pensando especificamente na questão da flacidez, eu acho que começa a partir dos hábitos alimentares, logicamente, mas também eu considero muito importante a presença de um nutricosmético super conhecido por vocês, mas que hoje está reformulado, que é o famosíssimo colágeno. O colágeno é muito intenso, ame ou odeie, isso é bem claro. Tem profissionais que gostam muito do colágeno, trabalham com ele com resultados muito interessantes, e tem profissionais que realmente não gostam, não utilizam, não é verdade? A ideia hoje, já com esse desenvolvimento da indústria, é você utilizar colágenos com baixo peso molecular, que hoje são chamados de peptídeos de colágeno. Então, pensando numa pessoa com flacidez, a ideia seria a utilização de peptídeos de colágeno para tentar melhorar esse aspecto cutâneo como um todo, já que como nutricosmético, Verônica, já imaginou em criar uma marca? Já, Verônica, já sim. Então, a ideia do colágeno é justamente para tentar auxiliar essa técnica estética que você vai fazer e esse produto cosmético que você vai desenvolver ou escolher da indústria para que o paciente utilize em casa. Então, o colágeno hoje, que a gente mais comumente trabalha, é o famoso colágeno de Verisol, que é o chamado peptídeo de colágeno. Carlos, o que é um peptídeo? Peptídeo, gente, para quem não sabe, é um fragmento proteico. Então, o que é que a indústria faz? Ela literalmente diminui o peso molecular do colágeno, fragmentando ele. Em média, aí, o Verisol ele tem um tamanho aí de 2 kilodaltons, ou seja, é um tamanho muito pequeno, que consegue ser absorvido e, claro, produz esse colágeno tipo 1, que é o colágeno de pele. Isso tem que ficar bem claro aí para vocês, porque realmente ele é extremamente importante para a manutenção do nosso tratamento. Então vamos pensar que você escolheu aí a radiofrequência para flacidez, super efetiva. Quem gosta da eletroterapia, é um resultado muito interessante. Faz um teste, introduz o colágeno na forma de Verisol para a sua cliente, você vai observar um aumento da efetividade clínica em pouco tempo, certo? Então é uma diferença muito, muito grande. A orientação, sempre lembrar que o colágeno, os peptídeos de colágeno, eles devem ser utilizados à noite, de preferência com suco cítrico, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Carlos, existem outros tipos de colágeno, outras variações de colágeno? Com certeza, existem vários tipos hoje de colágeno. Só que o Verisol, em termos de peptídeo, realmente ele está com um valor mais acessível. Inclusive, ele hoje vem numa apresentação muito bacana, acredito que muitos já conhecem, uma apresentação de goma, as gominhas. Então, as gomas elas são super fáceis de serem administradas. Por que hoje o colágeno vem em goma? Porque ele tem uma dosagem padrão diária de 2,5 gramas. E essa dosagem, para que você tome em cápsula, o paciente tome em cápsulas, seria necessário 5 cápsulas. Então hoje o colágeno está vindo nessa apresentação em goma, justamente para tentar facilitar as doses, as administrações, ok? Mas também ele pode ser utilizado na forma de pó, ele pode ser diluído em água,
ou suco cítrico para ser administrado ao paciente. É só uma possibilidade. E caso você queira, você pode associar ao colágeno também antioxidantes para potencializar a ação aí na flacidez e no envelhecimento. Segue a dica aí para vocês. Então a ideia, por exemplo, é utilizar antioxidantes muito efetivos, como por exemplo a coenzima Q10, que aumenta os níveis de ATP mitocondrial, um superativo, um agente bem clássico já, com muita resposta terapêutica, e também, por exemplo, antioxidantes, inclusive utilizados hoje na questão da celulite e gordura localizada, que no caso é o Dimples, que é obtido aí do melão Cantaloupe, um melão de origem francesa, que foi modificado sua estrutura para ter uma alta concentração de enzimas como a superóxido desmutase. A superóxido desmutase é um potente agente antioxidante fisiológico endógeno que está presente nesse melão específico, e aí, claro, foi isolado e consequentemente hoje é industrializado. E ele é chamado, para quem não conhece, de Dimples. E ele tem uma dosagem diária de 40 miligramas, também poderia ser associado. E um outro nutricosmético que eu já falei aqui e gosto muito é o Nutricolin, que é um silício estabilizado, que também melhora a resistência cutânea. Ele é responsável, né? O silício é um cofator enzimático envolvido na neocolagênese, tá bom? E claro, se você quiser completar ainda mais, você pode utilizar a nossa velha vitamina C. A vitamina C é sempre muito efetiva, além de ser um potente antioxidante, a vitamina C também está envolvida nas etapas finais de formação da tríplice hélice do colágeno. Você sabia disso? É verdade, a vitamina C ela está envolvida nessa tríplice hélice do colágeno, inclusive em duas enzimas super específicas, que é a lisil e prolil hidroxilase. São enzimas muito importantes na formação do colágeno, certo, gente? Então fica a dica aí para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse super nutri cosmético para potencializar aí os tratamentos de envelhecimento de flacidez. Até porque, como é sistêmico, ele vai tentar uma melhora no organismo como um todo, não só no corpo ou na face. Aí, obrigado, professora Ângela, tá? Ângela Lange, muito querida, uma super profissional, né? Reconhecida aí internacionalmente. Muito obrigado por participar da minha live. Então, tudo isso, gente, a gente associa, claro, a ideia é que você possa utilizar uma goma ou então um shake, para que seja mais fácil administrar todas essas substâncias juntas, né? Elis também, minha amiga aqui da Unifor, ok? Pensando, já desenvolvemos aí um tratamento para dentro, um nutri cosmético, se Deus quiser, professora, com nutri cosmético super bacana aí, associação de Verisol, com coenzima Q10, vitamina C, né? E o próprio Dimples, então uma super formulação. E também agora vamos para os tratamentos tópicos, né? Claro, tem coisas mais antigas que continuam muito efetivas para flacidez e tem coisas mais recentes. Tem um agente que eu particularmente gosto bastante, que é o Raffermine. O Raffermine é também um clássicozão da cosmetologia. Ele já é um ativo mais antigo. Eu trabalho muitos anos com ele, desde a época da manipulação lá em Natal, tá? Para quem não sabe, eu sou potiguar de Natal. E aí, lá, eu já utilizava o Raffermine e hoje, inclusive, ele é empregado por algumas linhas cosméticas. O que é que o Raffermine vai fazer de tão especial? Ele tem uma ação muito pontual, super interessante, que é a questão da inativação da enzima elastase, certo? Da enzima elastase. Aí o nosso amigo de México, mi alumno Jorge, que está mirando nuestra live, assistindo nossa live. Então o Raffermine, ele acaba inibindo a ação da enzima elastase. A gente sabe que a elastase é uma metaloproteinase que é induzida pela radiação e promove degradação da elastina. Então, o paciente, ao utilizar o Raffermine, ele vai funcionar como uma proteção, uma barreira protetora. Qual sentido? Quando a gente
não está utilizando o Raffermine, a elastase ela consegue se fixar à elastina, forma esse complexo elastase-elastina e degrada essa elastina, causando flacidez facial ou corporal. Então, ao utilizar o Raffermine, o paciente vai ter a formação, né, no local do complexo com a enzima. Então, vai ser Raffermine, enzima elastase. E aí a elastina fica livre. Dessa maneira, evitando a sua degradação, ou seja, melhorando o aspecto cutâneo, reduzindo essa flacidez. Uma característica muito importante é que o Raffermine tem uma concentração aí entre 2 a 5%. Eu, particularmente, Carlos, sempre utilizo o Raffermine a 5%. Eu acho ele super efetivo e ele combina bem com muitos outros agentes. Então fica a dica aí para vocês. Sinaliza para mim quem já trabalha com Raffermine. Alguém já trabalha aí nas suas formulações faciais e corporais? Sinaliza aí para mim. Vamos lá, gente. O Raffermine é um super agente. Quem não trabalha, então, agora é tentar associar as suas formulações. A Shell Gomes assinou, a Margarida também. Ok? Então, essa é a ideia. Bom, se você pensar... uma pergunta aqui se é sincero. Se você pensar em tratamentos mais faciais, você pode utilizar na forma de sérum. Se você pensar em tratamentos mais corporais, a ideia seria de creme, no caso específico, o creme para tendência de hidratação, o creme Croda Base. Eu acho que seria a ideia aí para os seus tratamentos. Lembrar que ele nunca vem só, né? A ideia é associar ativos, é sinergia, como a gente sempre fala. E um outro ativo que podemos trabalhar aí com super efetividade é o hidroxiprolicilane. Ficou muito famoso, né? O hidroxiprolicilane naquela canetinha anti-estrias. Quem lembra ou quem já mandou fazer ou utilizou a canetinha anti-estrias, certo? Então, o hidroxiprolicilane. Na verdade, ele é um silanol, tá? E ele é um ativo que acaba estimulando a produção de colágeno na pele e também fazendo realinhamento dérmico, certo? Os estudos comprovam, existem inúmeros estudos científicos que o hidroxiprolicilane ele aumenta efetivamente os níveis de colágeno na pele. Por isso que ele é muito utilizado não só para estrias, mas também como antiflacidez. E a ideia é utilizarmos o hidroxiprolicilane sempre em concentração até uma média aí de 6%, entre 2% a 6%. Então o hidroxiprolicilane também pode ser associado aos nossos tratamentos para flacidez, ok? Ele já é um ativo também bem conceituado na cosmética e sempre muito efetivo, tá bom? Um outro ativo com caráter mais recente e que pode ser introduzido aí é o Actificol. Actificol é um agente super interessante. Ele, na verdade, é obtido do cogumelo shiitake, então é um produto de origem natural e assim, ele tem um mecanismo de ação bem específico, super específico. Na verdade, ele vai promover o aumento dos níveis de colágeno, principalmente colágeno tipo 1, e isso através de estudos foi comprovada essa efetividade clínica. Ele também apresenta uma superação antioxidante, ou seja, reduzindo os níveis de radical livre no nosso organismo. A gente sabe que hoje a presença dos radicais livres é uma realidade cada vez mais, não é isso? Além disso, ele acaba estimulando a síntese através de enzimas específicas, chamadas de POD1, que é um tipo de enzima fisiológica responsável pelo crosslink, responsável pelo desenvolvimento dessa fibra de colágeno. E isso realmente faz a diferença na pele do nosso cliente. O Actificol, eu já estou introduzindo ele nas minhas formulações, sempre com muita efetividade clínica, certo? E ele vai entre uma concentração aí numa média de 2 até 10%. Tá bom? Então fica a dica aí para vocês. Ele apresenta também um outro mecanismo de ação super interessante, que ele interfere na carbamilação, que seria a presença aí do cianato, né, dos produtos de degradação da fumaça, que acabam em contato com as fibras de colágeno, degradando elas. E aí esse fenômeno é chamado de carbamilação. E ele vai impedindo que ocorra isso aí. Tá bom? Ocorra a degradação do colágeno. Graças, meu amigo Estevam.
Temos vários colegas de profissão, muitos alunos. Quero agradecer a todos vocês aí a participação nessa live. Hoje falando inicialmente de flacidez. Então a ideia, gente, é associar ativos para potencializar nossos resultados clínicos. Já citamos o tratamento IN, agora citamos ativos, agentes para o tratamento ALT, falamos de Rafamine, falamos do hidroxiprolicilane, Actificol também, que é um outro agente que eu já disse que já estou utilizando. E pensando assim numa flacidez de caráter mais muscular, temos o velho Demai. O Demai é também outro clássico da cosmetologia. O Demai ele tem uma característica muito específica e o seu mecanismo de ação também é muito interessante. O Demai ele acaba aumentando os níveis de acetilcolina na região e causa aumento do tônus, por isso que ele é muito usado como um agente firmador muscular. Muito usado, inclusive, em produtos corporais. Então, o Demai, ele tem essa característica. Como ele vai elevar os níveis de acetilcolina, ele vai aumentar o tônus, a excitabilidade, causando mais tensão na musculatura. Tá certo? Lembrar que ele tem uma média em torno de 10%. O Demai, hoje, ele está sendo renovado, está sendo relançado, vamos dizer assim, na forma nanoencapsulada, na forma de nanossomas. O Demai, que é um clássico, como eu falei, da cosmetologia, nessa forma aí, nano, ele consegue ter um aumento acentuado de permeação e chegar no local desejado, tendo mais efetividade clínica. Então agora, caso você queira desenvolver alguma formulação contendo Demai, o ideal é que você use na forma de nanotecnologia. Confirma com a farmácia de manipulação que você trabalha e solicita aí o Demai na forma de nanotecnologia, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Uma outra coisa que eu acho super interessante, porcentagem, temos uma alumna, Donde Eres, Carolina, uma aluna que está perguntando a porcentagem aí do Demai. Geralmente uma média aí de 10 já é uma concentração interessante, tá certo? Eu sempre gosto de introduzir, principalmente nas formulações corporais, agentes de hidratação, porque a hidratação melhora muito o aspecto cutâneo, inclusive o aspecto da flacidez. Entre esses agentes, claro, você poderia utilizar agentes mais modernos, mais atuais, só que iria encarecer muito o preço desse produto. Só que a ideia é tornar ele efetivo, mas também viável para o nosso cliente. E aí você pode introduzir um princípio ativo, que eu já falei em outras lives aqui, que atua por oclusão, que são os óleos vegetais. Os óleos vegetais são muito utilizados pela indústria, eles são relativamente baratos, esses óleos mais tradicionais, e eles cumprem o seu papel promovendo hidratação por oclusão. Carlos, o que é uma hidratação por oclusão? A hidratação por oclusão é quando eu aplico o óleo vegetal e ele forma um filme lipofílico, um filme gorduroso e impede a saída de água, ou seja, ele impede a perda transepidermal de água, o famoso swell, ok? Então os óleos vegetais eles cumprem bem com seu objetivo, não encarecem tanto a formulação, tornando esse produto extremamente viável. Carlos, quais seriam os exemplos que você poderia nos dar? Pode ser óleo de amêndoas, óleo de semente de uva. O óleo de macadâmia realmente ele já tem um valor um pouquinho mais agregado. O óleo de argan, que é muito famoso, o óleo de argan ele não só é para cabelo, ele também pode ser usado na pele. O óleo de argan ele é riquíssimo em vitamina E, que é um potente hidratante e ainda antioxidante. Lembrar que uma molécula de vitamina E acaba degradando duas espécies reativas de oxigênio, ok? Professor, pode fazer o Demai e Rafamine na mesma formulação em sérum? Sim, Demai e Rafamine tudo bem. Talvez o que a colega tenha questionado é que Demai e Argireline, lembra do Argireline, o famoso Botox-like, quem me acompanha aí nas lives, que eu já falei, Rafamine, no caso Argireline e Demai, eles são antagônicos. Professor, por que antagônicos? Porque o Argireline, ele visa reduzir os níveis de acetilcolina na fenda sináptica, causando relaxamento, que é o famoso Botox-like.
O DMAI ele já é o inverso. O DMAI ele visa aumentar os níveis de acetilcolina. Como consequência disso, seria até um antídoto para o Botox, tá? Ele vai reverter o Botox. Então, eles são antagônicos, não devem ser usados. Então, a pessoa, se seu cliente está fazendo utilização da toxina botulínica, ele não deve fazer uso de produtos sérums ou cremes contendo DMAI, ok, pessoal? Porque eles têm efetividade contrária, eles são antagônicos. Ficou claro isso? Todos conseguiram entender? Então, DMAI e argireline, ele tem uma ação antagônica. Então, no lugar de você potencializar o efeito da toxina botulínica do seu cliente, você vai acabar diminuindo a efetividade dessa toxina. Então, ela vai durar menos. E aí, o paciente, o cliente vai ficar super chateado com você. E pelo fato de você não ter esse conhecimento cosmetológico, acabou induzindo ao erro, né? E isso é uma coisa realmente muito comum, tá certo? Gostaram aí dessa informação? Vamos curtir aí para que várias pessoas consigam ter acesso consigam visualizar aí nossa live. De nada, Carlos. Espero que você tenha entendido. É uma dúvida muito comum nos dias de hoje. Eu trabalhei anos na manipulação e realmente muitas vezes chegava prescrições contendo os dois princípios ativos na mesma formulação. E ele realmente, como eu falei, eles são totalmente antagônicos, tá bom? Fica a orientação aí para vocês. Bem, pensando agora mais na gordura localizada, vamos falar um pouquinho da questão da gordura. Obrigado, Edvânia. O retinol pode juntar-se ao Rafamine e argireline. A ideia do retinol, sim, se for ele para home care, tudo bem. Ele também cumpre, ele melhora, né, a flacidez, porque os retinoides, eles têm a característica de estimular colágeno e elastina. A ideia é que você use na forma nano, de preferência home care, concentração abaixo de 5%, tá bom? Botox e argireline fica show, isso mesmo. Posso associar um agente lipolítico com o DMAI? Pode e deve. Eu vou falar agora dos agentes lipolíticos e, claro, pensando em reduzir medidas, efeito anticelulítico, a gente não pode deixar de falar da nossa super conhecida cafeína, né? A cafeína realmente é um clássico também da cosmetologia. Claro que hoje ela vem transformada? Com certeza. A cafeína está transformada. Agora, uma observação. Muitas vezes os extratos vegetais são ricos em cafeína. Vocês sabiam? Então, café verde, que mais? Chá verde, erva mate, todos esses extratos vegetais que têm um custo bem acessível, eles são riquíssimos em cafeína. E aí atuam como lipolíticos também, tá certo? Isso é super interessante a gente ter em mente. Claro, se você quiser usar uma cafeína estabilizada, vetorizada, tranquilo, você pode fazer isso. Mas os extratos tradicionais, até para baratear muitas vezes o custo, eles também podem ser utilizados. Uma média de concentração entre 3% a 5%. Lembrar que esse extrato nunca vai vir só, ele sempre vai estar associado, né, a outros agentes. Então fica uma boa orientação aí o extrato glicólico de chá verde, o extrato de erva mate, de guaraná também, muito conhecido, com valor bem abaixo do que essas cafeínas mais estabilizadas. Tá bom? Uma outra coisa super interessante, a cafeína também estimula os fibroblastos, os estudos já mostram isso, estimulando a produção de colágeno. E claro, essa ação mais lipolítica está intimamente relacionada à questão da inibição da enzima fosfadiesterase, ok? Então a fosfadiesterase é uma enzima que está envolvida na formação de triglicerídeos. Então o que é que acontece? A cafeína ela vai inibir a fosfadiesterase. Como consequência, vai aumentar os níveis de AMP cíclico, resultando na degradação dos triglicerídeos. Em quê? Em ácidos graxos e glicerol. Por isso que a cafeína ela é tão efetiva, seja ela na forma de extratos, seja ela na forma tradicional, seja ela agora vetorizada. Ela é uma inibidora enzimática, então ela vai promover degradação através de uma reação de hidrólise, degradando esses triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, onde, claro, vão ser metabolizados e excretados nas fezes. E isso, gente,
ocorre diminuição do acúmulo de lipídios, ok? Dos triglicerídeos. Então, realmente, a cafeína é um super agente que deve ser utilizada. E como eu falei, ela tem essa versão mais econômica, aí dos extratos vegetais, mas tem também os superativos vetorizados contendo cafeína na sua composição. E um dos que eu gosto muito de trabalhar é o liporeductil. Tem uma pergunta aqui, Bia Físio, em cabine para uso com ultrassom, seria manipulação, seria... Bom, a ideia é que você use gel, né, para o ultrassom e pode associar extratos vegetais, né? A cafeína pode ser tópica e em nutri. A tópica eu acho mais ideal ter cuidado com a cafeína oral. Lembrar que ela acaba acelerando o metabolismo, então os pacientes com hipertensão podem ter consequências, então muito cuidado. Uma boa anamnese, inclusive esses novos cremes contendo cafeínas estabilizadas em altas concentrações, que a Anvisa estipula aí a cafeína tradicional até 8% em cosméticos, as pessoas inclusive relatam que se usadas à noite, tarde da noite, elas têm problemas de insônia. Então fique ligada nisso, certo? A colega que fez a pergunta aí, porque realmente a cafeína de uso oral deve ser bem avaliado, porque muitas vezes pode dar taquicardia e trazer alguns transtornos para os nossos pacientes, ok? Tranquilo? Então, como eu estava falando, uma forma mais atual de cafeína é o famoso liporeductil, que é uma associação de agentes, mas tem a cafeína como principal agente, né? O liporeductil, que traz essa cafeína lipossomada, é uma cafeína de melhor qualidade, como eu já falei em outras lives. A lipossoma é uma esfera de dupla camada de lipídios, no qual os princípios ativos estão inseridos dentro dela. E o objetivo dessas lipossomas é justamente aumentar a permeação e, claro, proteger o princípio ativo de oxidação, de degradação. Então, o liporeductil ele é realmente um ativo muito mais efetivo do que a tradicional cafeína em pó, por exemplo. Inclusive, até sua concentração é diferente. Ele vem aí na concentração de 5%, tá certo? Além de cafeína, também tem na sua composição do liporeductil, ainda tem a carnitina, tá bom? Que ele também está relacionado aí na redução de gordura, acelera o metabolismo. Ainda tem também a essina, que é um componente para diminuir o edema, que claro, muitas vezes a gordura localizada, a celulite estão intimamente associadas a edema também, porque nunca ela vai ter só uma coisa, né? Ou ele, vai ser um conjunto de disfunções, então você tem que desenvolver ou comprar um creme que contemple todas essas características do seu paciente. Então, geralmente ele tem edema, então um produto com ação mais diurética e um café verde, um chá verde, é super interessante. Essa questão também muito importante, aí mais pensando na celulite propriamente dita, é a questão de vasodilatadores, e aí existem extratos vegetais muito efetivos e de muito boa qualidade, que é o extrato glicólico de ginkgo biloba, acho que todos já conhecem, e também o extrato glicólico de castanha da Índia, super conhecido, valor baixo em comparação a esses agentes mais modernos e cumpre com a ideia do seu produto, tá certo? Então hoje, além do liporeductil, temos outros agentes como o Slim Buster, também muito utilizado. Gosto muito aí do B-Shape, também outro agente. A ideia, pessoal, é que você consiga associar no mesmo produto agentes antiflacidez e também agentes lipolíticos, tá certo? Além disso, você pode adicionar drenantes, pode adicionar hidratantes na mesma formulação. Conseguiram captar a ideia? No gel de ultrassom, a concentração 2, 3%, eu acho que seria suficiente, certo? Então, a ideia é que a gente possa associar ativos pensando na disfunção como um todo, porque um cliente não vai comprar um produto para flacidez, outro produto para gordura localizada, outro produto para celulite, não é assim que funciona. Então você vai juntar tudo no mesmo produto ou escolher da indústria, da linha que você mais gosta, que você prefere trabalhar, avaliando essas características que eu passei para vocês, tá certo? Claro, a ideia aí também está intimamente a regulação, a gordura localizada, a questão da dieta. Sempre bom orientar um nutricionista, certo? Para que ela procure o Nutri, a Nutri, para ter um acompanhamento melhor
tá certo? Hoje existem vários fitoterápicos, vários nutricosméticos para gerenciar o peso. Um dos mais famosos aí para redução de medidas é o Morosil, que é obtido aí da laranja do Moro, né? Da famosa laranja vermelha, super conhecido. Ele tem esse objetivo de reduzir medidas, super interessante. É um ativo já bem consagrado e realmente muito efetivo. Como eu falei, o Dimples também, obtido aí do melão, tem essa superação antioxidante, também ajuda muito a diminuir a flacidez, porque evita a oxidação da nossa pele, né, da membrana como um todo. E também você poderia associar aí agentes saciógenos. E aí tem a famosa folia negra, que é um saciógeno da Ilex paraguaniensis, que é uma substância fitoterápica obtida na região da Amazônia, que apresenta esse caráter de saciedade. É ela que orienta o cérebro a se sentir satisfeito, diminuindo cada vez mais a ingesta de alimentos. Inclusive, os estudos da nutrição mostraram a efetividade da folia negra muito próxima do agente de controle especial, aí, a sibutramina. E a folia negra é considerada um agente fitoterápico. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima.